e temos uma convidada, que é a companheira Tainá Sena, né? Tainá, que é uma militante do PT em Belford Roxo e disponibilizou o seu nome para ser candidata a prefeita pelo PT lá na cidade, né? E está enfrentando aí toda a polêmica em torno do debate sobre alianças lá na cidade. Então, primeiro quero agradecer a Tainá por ter aceitado aqui o nosso convite de debater esse assunto hoje aqui no Antivírus, né? O Antivírus é um programa semanal que tem como objetivo debater a conjuntura. Bom, Natália, eu primeiro queria agradecer a você o convite, ao Walter. Eu acho que é muito importante dar espaço de fala num momento como esse. Eu quero me apresentar, eu acabei de fazer 25 anos, né? Eu sou da Executiva Estadual do partido, eu sou secretária de Mobilização Estadual. Eu faço parte do mandato da deputada Zeidan. E, assim, o partido aqui no Rio de Janeiro, existe uma série de problemáticas como eu acredito que existe no Brasil todo. Na eleição de 2018, eu me coloquei como candidata a deputada estadual. Eu fui a única candidata jovem no Rio. E assim, ó, em 2016, depois de toda aquela confusão, de todo aquele absurdo que nós sofremos com a presidenta Dilma no impeachment, o PT decidiu fazer uma aliança com o MDB em Belford Roxo, que é com o Vaguinho. Naquele primeiro momento, eu não fazia parte de diretório, de executiva, de nada. Eu só era uma militante da juventude, né? Era líder. Eu não era nem a secretária de juventude, mas era líder ali de um grupo de jovens. E aí, naquele primeiro momento, a galera ficou completamente radicalizada e recusou caminhar junto com os companheiros. Inclusive, naquele momento, eu fui para São Paulo, não quis ficar em Belford Roxo, ajudei uma galera na campanha do Haddad em São Paulo. E aí, briguei com meu pai e voltei, porque meu pai também é militante do partido, meu pai era da direção e meu pai votou com aquela aliança. Fiquei muito chateada naquele momento. E aí, o que os companheiros nos indicaram era de ouvir e tal. Fomos conversar com o prefeito, com o Vaguinho. E naquele momento ele parecia ter um interesse real de fazer uma construção séria dentro da cidade. Fizemos a campanha dele no primeiro e segundo turno. O PT fez parte do governo, sabe? E assim, era eu fazendo parte, eu era secretária do gabinete dele. Eu tive um salário dentro da prefeitura, no qual eu nunca tive antes na vida. E que nem tenho hoje, assim, era um bom salário. Eu, jovem, com 21 anos, com um ótimo salário, eu pedi a exoneração da prefeitura. Sabe, nós tínhamos mais ou menos uns 10 jovens também dentro da prefeitura. E, assim, por insatisfação política. Porque uma das primeiras coisas que o Vaguinho cometeu foi retirar direito de trabalhador. Direito de trabalhador que foi dado por um prefeito do PT em 2012, dia 5 de março de 2012, doutor Alcides Rolim, fez um plano de cargos e salários e deu direito ao trabalhador. No dia 1º de março, o Alcides fez isso. Dia 5 de janeiro, o prefeito Vaguinho, a primeira coisa que ele fez, tipo assim, na semana que ele tomou posse, ele acabou com todos os planos de cargos e salário, ele cortou o salário de gari que recebia R$ 2.100 para R$ 980. E que, assim, pra gente que é do Partido dos Trabalhadores é uma coisa muito absurda. E o PT, naquele momento, foi completamente omisso, sabe? O PT não ia lá discutir e fazer nada. Porque, assim, o PT estava confortável dentro do governo. Então, assim, vamos esperar, vamos aguardar. E a justificativa que o prefeito dava era que dentro de 6 meses ele iria resolver, porque a prefeitura estava em falência, toda aquela coisa. Uma das segundas coisas que o prefeito fez assim, que começou, porque já foi... Todas essas coisas foram em 2017. Ele embargou a obra do Instituto Federal, o IFE, que foi... começou essa negociação do Instituto Federal entrar para Belford Roxo, foi em 2012, na época do governo do Alcides Rolim, depois no governo do PCdoB com o Denis Daltmann. O Denis Daltmann cedeu um terreno, que é um terreno que vale milhões, fica em frente a um batalhão, numa via principal, dentro de Belford Roxo, só que, assim, ainda não tinha sido construído, porque, assim, esse prefeito, o Denis Daltmann, no último ano de mandato também, assim, ele largou a prefeitura. E aí não foi construído, o Instituto Federal não tinha o aval da prefeitura, uma série de burocracias. E o prefeito, assim que entrou, ele embargou a obra, porque ele tinha interesse de vender aquele terreno para uma rede de supermercados que é muito popular aqui no Rio de Janeiro. E aí... Como nós, do Partido dos Trabalhadores, não vamos nos posicionar com um projeto que foi feito pelo Fernando Haddad, sabe? Quando era ministro da Educação, a gente conseguiu trazer aquilo dali junto com a presidenta Dilma, que era a presidenta na época, e o PT não teve nenhum posicionamento e não deixava, assim, a juventude, sabe? A gente fazia de forma radical, mas a gente não tinha um posicionamento ali direto dentro do diretório, porque ninguém fazia parte.
E, além dessas coisas, ele acabou com o carnaval da cidade. É um cara que é totalmente contra a cultura. Ele quebrou todas as coisas da cidade. A gente tinha Bica da Mulata, coisas que são históricas, assim, da história de Belford Roxo. Ele acabou, ele tirou da cidade. Ele quebrou o portal, ele cometeu uma série de coisas. E ele é um cara que é totalmente intolerante religioso, sabe? A religião dele ele é evangélico, né? Protestante. E ele vai muito contra as religiões de matriz africana. Nenhuma das vezes tinha sido filmado. E teve uma filmagem que um cara acho que era um pai de santo de Candomblé, filmou, porque ele passou na rua, aí ele perguntou pro cara, e aí, tá gostando das obras? E aí esse pai de santo respondeu para ele, não, você não tá fazendo nada demais, você tá asfaltando o que já tinha asfalto. E aí ele mandou os caras irem lá e cavar um buraco na frente do terreiro. Isso saiu em jornal aqui. E assim, o PT ainda teve a coragem de defender isso. Agora, esse ano. Isso é coisa de 1 mês atrás. Então, assim, a gente vem cometendo umas coisas muito absurdas e parece que as negociações pequenas, por conta de cargo, de espaço dentro, tá acima da política, tá acima do real motivo pelo qual o PT existe, sabe? Assim, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, hoje, é um dos partidos que quando chegou ao poder, foi um real instrumento de mudança para a vida do povo. Eu não consigo ficar satisfeita vendo esse partido da maneira que está hoje. Assim, eu fui uma das únicas pessoas de Belford Roxo que briguei para ter uma candidatura própria. Mas eu briguei para ter uma candidatura própria porque eu não aceitava. 2018, quando eu decidi ser candidata porque o prefeito fez uma reunião conosco, eu estava dentro do governo, e ele disse que nós deveríamos fazer a campanha da esposa dele e do deputado estadual dele, deputada federal dele, deputado estadual dele. E o PT aceitou. E eu falei, eu não vou fazer. Nós tínhamos um acordo em 2016 de te eleger prefeito e agora nós temos que eleger a bancada do PT. Não tem cabimento. E aí o PT aceitou, de novo. Foi quando eu saí, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter o mínimo de postura. E eu acho que... Eu não sei se é uma coisa ofensiva dizer que nós que somos mais jovens devemos cobrar essa galera que é mais antiga, porque eu acho que está faltando, sabe? Uma questão de realidade. O Lula ultimamente tem feito um discurso muito voltado para a juventude. E aí o Lula pergunta, né? O que a juventude espera? Os jovens que não se sentem reconhecidos pelo Lula, pelo Ciro, pelo Bolsonaro, entre na política e faça você. Mas hoje a gente está vivendo um processo, eu estou vivendo um processo, a juventude que quer também ser candidato, porque assim, tem vários companheiros meus da juventude de 19, de 20 anos, de 22 anos que querem ser candidatos a vereador, mas não aceitam ser candidato numa chapa na qual faz uma aliança com o Vaguinho. Porque em 2018, quando eu fui candidata a deputada estadual, eles nos agrediram, nós sofremos uma agressão física e com tiros. Assim, a gente estava na campanha, os caras deram tiro para cima da gente, bateram em todo mundo. E naquele momento, claro, né, o PT nos deu assistência e tal, mas assim, é o mesmo cara que fez aquilo com a gente. Sabe? Eu tomei um soco, a gente foi ameaçada, eu tive que sair da minha campanha por 1 semana. E assim, eu tô me dispondo a enfrentar esses caras novamente e o PT tá dizendo que a gente não pode ser candidato, assim, para apoiar um cara como esse. Eu acho que é uma coisa muito pesada. Eu acho que a gente... tiveram pessoas que ficaram muito chateadas dizendo mas vocês estão tornando uma questão muito interna e municipal de forma nacional, vocês estão expondo o partido. Eu acho que a gente tem que expor, assim, esse tipo de companheiro. Sabe? Porque eu acho que em todos os erros que o PT deve ter cometido, e que cometeu, né? Porque não, é natural de ser humano errar, esse tipo de prática que fez a gente errar. E assim, se for para construir um partido com esse tipo de prática, a gente não topa. Por isso que a gente vai brigar, e assim, por isso que eu me sinto muito contemplada e muito feliz de ver pessoas como vocês nos ajudando, assim, nos defendendo, sabe? Porque é o que nos dá esperança, porque a gente estava sem esperança nenhuma. Uma galera que quer ser candidata a vereador, sabe? Que é uma galera que quer construir, que tá se formando politicamente. A gente precisa, assim, da ajuda dos companheiros, como esses presidentes que assinaram a carta, como Gilberto Carvalho, como o próprio presidente Lula, como a Benedita da Silva, como o Walter Palmar, que sabe a história do partido. A gente precisa muito de vocês para passar para essa galera o que é o PT, sabe? Porque o PT tem sido manchado por muito tempo. E se a gente apoiar essa aliança, a gente está indo contra tudo que o PT disse que não iria apoiar. Porque esse prefeito hoje, ele está numa aliança com PSDB, com DEM, com PSL. E qual é a lógica? O cara colocou o Flávio Bolsonaro em cima do palco. Até um tempo atrás eles estavam dizendo ele não é bolsonarista. E ele acabou de dizer
que a mulher dele é base do governo, toda essa coisa, sabe? E, assim, o momento, assim, que me deixa mais indignada, Natália, e volta pro mar, é que, nesse momento, a gente está sendo meio que isentado, sabe? Eu coloquei o meu nome para ser pré-candidata, para ser candidata, né? Me coloquei como pré-candidata. E, assim, eles estão tentando me isentar. É isso que eles fazem o tempo todo com a juventude. Eles dizem, a juventude é o futuro desse partido, a juventude é o futuro do Brasil, o futuro da nação. Mas eles não deixam a juventude ocupar espaço de fato. Eles querem a juventude onde eles deixam, sabe? Quando se é mulher é pior ainda. Quando não se é filho do fulano ou filho do ciclano é muito pior. Sabe, é tudo muito difícil. Eu tenho um pai que é motorista, minha mãe era faxineira, minha mãe é falecida, mas era faxineira. Eu sei o que é a base trabalhadora, sabe? Eu sou filha de trabalhadores que são nordestinos. E, assim, eu venho da Baixada Fluminense, que é uma cidade que foi considerada como a cidade mais perigosa do mundo, que é uma cidade de área de milícia. E, assim, eu acho que a gente precisa disputar isso. O PT deu 74,82% de voto para a presidenta Dilma em 2014. Eu acho que a gente precisa ir atrás desses votos de novo. Não vai ser fazendo aliança com um homem com um perfil como o do Vaguinho que a gente vai reconquistar esses votos. Vai ser a gente colocando candidatura própria, fazendo as pessoas votar no 13. Sabe? Porque como vamos chegar em 2022 se em 2018 o prefeito não deixou o pessoal do PT fazer campanha para o PT? Não vai deixar em 2022, sabe? É uma ilusão. Até onde vale? Até onde vale esse tipo de aliança? Sabe? Vale a pena acabar com o PT para manter uma aliança como essa? Porque para mim isso é acabar com o PT. Ai, eu acho que é mais ou menos isso. Falei muito. Posso. Vamos por pontos que tem um detalhe que é muito importante que eu não coloquei na outra. Uma das coisas que nos deixou muito triste de uma ação do prefeito dentro da cidade que mexeu muito com a juventude do PT foi porque ele acabou com a parada LGBT da cidade. Uma parada que existia desde 2007. Acho que era muito importante falar isso, né? Porque a juventude está assistindo e eu vi os comentários, então é importante falar. Então, 2014, a presidenta Dilma teve 74,82%, quase 75% dos votos. Em 2017, final de 2017, foi rodada uma pesquisa em Belford Roxo, né? Como eu ia ser candidata, aí foi rodada uma pesquisa. O Lula bateu de intenção de voto lá 65%. Preso naquele momento. Lula foi preso em 2018. O Lula estava preso quando a gente fez a pesquisa em Belford Roxo e o Lula estava batendo 65%. Depois o Lula deixou de ser candidato, aí o Haddad assumiu, né, naquelas últimas 2 ou 3 semanas e o PT teve 30% dos votos. Nós perdemos muito, mas, assim, a única pessoa do PT que estava fazendo campanha para o PT éramos eu e a juventude do partido, porque nós tínhamos a candidatura e todo o resto do partido estava fazendo a campanha com o prefeito. No segundo turno, éramos assim, ó, Tainá, a juventude do partido, tipo, uns 40 jovens, né? O presidente naquele momento, e o resto da cidade inteira era bolsonarista, sabe? A gente fazia campanha na feira, dia de domingo, dia de quarta-feira, a gente fazia na feira, assim, era aquela multidão de Bolsonaro e o pessoal do PT do lado de lá. Era uma coisa, assim, absurda. E a gente ali, né, com a bandeira do Haddad, porque a gente ia pra rua. Eu quero deixar muito claro, assim, Natália, porque é muito importante o que você falou. As pessoas estão querendo me desqualificar, dizendo, mas ela não é candidata. Eu me coloquei como candidata, sabe? Em 2018 eu tive R$5.000 de fundo partidário. Falei, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou pra rua fazer campanha. O PT não nasceu nadando em dinheiro, sabe? Não foi assim que o PT foi construído. Eu acho que hoje a gente está fazendo a reconstrução do partido. Então a gente não tem que criar utopia achando que nós vamos fazer campanha igual a dos caras. Não vamos fazer. Nós não somos igual a eles. Sabe? A gente vai fazer campanha na base. E é muito importante falar sobre o que é voltar para a base de fato. Hoje, se nós olharmos para o PT está lançando candidatos que representam o povo? Está lançando uma pessoa lá de dentro da favela, um favelado, que fala a linguagem do favelado, que não é a nossa linguagem, assim, política, né? Com palavras difíceis, palavras acadêmicas, não é. O seu palavreado tem a sua gíria, a sua cultura. Eu acho que a gente está deixando de chegar nessas pessoas. Acho que é um dos motivos pela crescente do pessoal dentro do Rio de Janeiro, sabe? Porque o pessoal consegue agregar mais do que nós. A gente está montando uma barreira com essa galera, que é um erro muito grande. Eu sou um ótimo exemplo disso. Não nos deixam ser candidatos. Dentro de Belford Roxo, nós estamos construindo uma frente, junto com partidos de esquerda.
De todos esses partidos que você leu, eu acho que você leu, né? Dizendo que a direção nacional disse que as alianças deveriam ser pelo PSOL, pelo Rede também, pelo PSB. Todos esses partidos nós estamos juntos. Nenhum desses partidos estão junto com o Vaguinho, sabe? E assim, todos esses partidos fizeram vídeos e lançaram nota defendendo a nossa candidatura. Inclusive, acho que foi enviado ontem à noite ou hoje de manhã para a direção, porque eu acho que o nosso caminho é sim pela esquerda. Eu acho que a gente precisa sim unir força com os partidos progressistas. Pô, Mari, então eu respondi a situação de 2018, né? Nenhuma dessas votações que houveram para a presidenta Dilma, para o presidente Lula, tem a ver com o atual prefeito. Não tem nada a ver com o Vaguinho. O Vaguinho nunca fez campanha para o PT. O que aconteceu na caravana do presidente Lula foi o seguinte: o PT tinha 2 secretários dentro do governo. E aí assim, os 2 secretários estavam ali, eu estava na organização da caravana, né? O presidente, o ex-presidente também estava ali na organização. Então, assim, eles juntam o fato de, assim, ó, tinham 2 secretários do PT dentro do governo, então foi o Vaguinho que ajudou. Que, na verdade, não. Era um PT. A gente estava cobrando dos companheiros do PT. E era uma ajuda de um trio elétrico. A única ajuda que aconteceu. Não foi ajuda de nenhuma coisa absurda, sabe? E que foram os próprios secretários, com a ajuda do PT do Rio. Então, isso é uma péssima justificativa. Eu acho que um ponto muito importante é que o PT, hoje, em Belford Roxo, não tem nenhuma justificativa política. Não tem nenhuma justificativa política para se manter nessa aliança, sabe? Você pode ter justificativa de interesses. Política não existe. E, assim, eu acho que se for para a gente não construir política, eu deixo para essa galera que está viciada, que está aí há muito tempo fazendo erros em cima de erros. Eu acho que a juventude do PT não topa fazer isso. Assim, e é muito triste ver... eu vejo um apelo do presidente Lula falando da juventude, mas, assim, eu fiquei muito feliz com a carta do Dirceu Genuíno, dos ex-presidentes, né? O presidente da fundação, né? O Olívio Dutra, assim, eu fiquei muito feliz. Eu nem acreditei. Foi no dia do meu aniversário, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o melhor presente que eu podia receber. Eu fico muito feliz, porque esses companheiros têm uma história sem igual dentro do partido. Eles são de uma inspiração muito grande. Então, ver eles do nosso lado nesse momento é muito importante. Inclusive, assim, a gente espera que em algum momento o Lula se posicione, sabe? Porque o Lula clama pelo posicionamento da juventude, pela interação da juventude. Só que o partido precisa entender que já tem 40 anos, mas a juventude que precisa ocupar esses espaços, porque senão a gente pode caminhar... eu acho melhor não citar aqui para não ofender outros partidos, mas senão a gente pode caminhar para se tornar outros partidos como figuras muito grandes, líderes muito importantes da esquerda, que quando for embora, o partido acabou. Então, eu acho que a gente não pode deixar o PT caminhar por esse caminho, sabe? Porque eu não vejo Tainá, não me vejo em nenhum outro partido de esquerda, em nenhum outro partido, a não ser o PT, sabe? O PT é o único partido que representa a minha classe. É o único partido que eu consigo olhar assim e falar, eu sou filha de pobre, e o PT que me defende. Quando eu estou numa festa que tem uma pessoa que vai lá e fala mal do PT, aí eu ouvi de um companheiro que eu não gosto do PT porque ele deu direito para trabalhador demais, que as empregadas domésticas que passavam 15 dias na minha casa trabalhando, agora tem que voltar todos os dias, e se trabalhar mais de 3 dias na semana, tem que assinar a carteira. Antes ficava 15 dias na minha casa e voltava um final de semana. Eu falava, ela deixava de cuidar do filho dela para cuidar do seu. Aí essa empregada era minha mãe, era minha tia. Então, assim, eu amo o PT, eu sou petista por conta disso, sabe? Porque o PT que me defendeu. É o PT que defende a minha família, a minha classe, Belford Roxo, sabe? A favela. Então, assim, eu acho que a gente não pode se perder com esse tipo de aliança. O Vaguinho é um bolsonarista. O Vaguinho é um cara reaça. É um cara intolerante religioso. É um cara homofóbico, que é um cara que acaba com a parada gay. Não é um cara... razoável, né? Porque nós tínhamos o Fernando Haddad lá incentivando, né, o movimento LGBT em São Paulo. Então, para mim, é exemplo. Belford Roxo, para mim, não tem nenhum tipo de exemplo, não tem nenhum tipo de justificativa política. É isso.